tarde a todas, a todos. O meu agradecimento especial ao mestre de todos nós, Valdez. Meu renovado abraço ao bravíssimo colega Leonardo, ao Sérgio, que bom te reencontrar assim, na trincheira, aos antigos e novos companheiros que estão nessa sala hoje, que eu me permito saudar na pessoa da minha fantástica amiga e colega Vitória. Eu acho que uma das coisas boas de tudo que tem se passado nesses dias de chumbo é justamente que tudo isso nos obrigou a nos reunirmos, a nos reconhecermos, a renovar a nossa disposição de estar juntos, de cabeça erguida, peito aberto. Ainda que diante dessa circunstância terrível de ter que renovar 25 anos depois do sepultamento formal de um regime abjeto, os nossos esforços de luta pelas liberdades públicas nesse país. É estranho, né? Tudo isso que tem se passado esses meses tem transcorrido com uma velocidade, com uma intensidade que parece que estamos há anos, né? Em alguma campanha, em alguma caminhada que não tem fim, que apresenta aspectos tão fantásticos. Eu fico pensando nisso, né? Essa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, que teve a sua importância política, a sua condição de capital cívica desse país restituída por um grupo de meninos corajosos, pobres, desamparados, vulneráveis, de repente se transforma na capital do terror do Estado, por exemplo. Porque é isto que nós estamos a viver: terror de Estado. Um saudoso brasileiro, muito querido por alguns de nós, o único mandatário popular a entregar armas ao poder incumbente para que os cidadãos defendessem a própria liberdade, velho Leonel Brizola, usava uma expressão que cabe muito bem para esse momento: há uma grande cumplicidade institucional neste Estado, neste município, contra as liberdades públicas. Há uma ação orquestrada, há uma associação para o crime de liberticídio por parte dos poderes constituídos contra o poder constituinte nesta cidade e neste Estado. E nós precisamos responder a isso com igual intensidade e superior qualidade dos nossos atos. É triste ver os aparelhos de Estado renovarem 32 anos depois. Eu sou sobrevivente do Rio Centro. É triste ver os órgãos de segurança do Estado implicados, né, até o pescoço numa ação de exclusão desse que é um dado fantasticamente novo e positivo, que é o ingresso de uma nova geração de meninos pobres, a maior parte deles negros ou pardos, como se costuma dizer. Basta ver os endereços dos detidos da operação de terror que antecedeu o 7 de setembro. Engenho Novo, Caxambi, São Gonçalo. Só pelos endereços caiu por terra a versão fascista
pagada pelos estados e pelos seus agentes intelectuais, o que é mais terrível, um momento em que não é só a ação política direta que é criminalizada, palavras são criminalizadas, autores são criminalizados, tradutores são criminalizados, livros são criminalizados nessa cidade. Livros são apreendidos em domicílios como prova. Eu fico pensando o que será quando entrarem na minha biblioteca. Ainda bem que não existe a perpétua no Brasil. Mas é muito grave o que está acontecendo. Não é trivial. E é uma política de Estado. Estes dois decretos, o soneto e a emenda, de péssima qualidade, uma das disciplinas que eu me atrevo a ensinar é processo de técnica legislativo. Eu não hesitaria em reprovar um aluno que me apresentasse um trabalho prático desta natureza. Nós temos aqui um pseudo-ato normativo absolutamente inconstitucional, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal. Eu vou falar aqui um espírito de complementaridade para não cansar todo mundo, para ocupar o tempo de todo mundo. Quer dizer, subscrevo integralmente tudo que Valdez, Leonardo e com especial alegria, Sérgio, nessa profissão maluca que a gente escolhe, a grande alegria da gente é ver quando um ex-aluno enxerga mais longe do que a gente. Então eu subscrevo integralmente tudo que o Sérgio disse aqui e que vai além até do que eu diria em muitos aspectos, sobretudo aqueles relativos ao processo penal. Aprendi bastante, vou colar. É uma afronta ao próprio percurso que o Ministério Público brasileiro realizou desde o processo constituinte. O Ministério Público abriu mão de sua autonomia. Há uma violação flagrante aqui da própria lei orgânica do Ministério Público. Como podem os membros de uma instituição que sequer autônoma e independente se prestarem à função de confiança dessa natureza, de natureza policial, no sentido mais pejorativo do termo? Há uma usurpação de competência legislativa da União Federal, há uma afronta brutal ao princípio da legalidade por um ato monocrático do chefe de executivo jamais poderia dispor o que dispõe. Na emenda e no soneto, que tentou, a emenda que tentou remendar lá o soneto, naquilo que era flagrantemente inconstitucional, até para um aluno de primeiro período de faculdade de Direito, que era a requisição às companhias telefônicas, permanece a inconstitucionalidade e a legalidade porque o Estado do Rio de Janeiro não é poder concedente, não tem poder de fazer esse tipo de requisição desta forma. Enfim, a inconstitucionalidade, a ilegalidade, a antijuridicidade, a ofensa aos princípios da administração pública, aos princípios constitucionais da administração pública, ao princípio da legalidade, ao princípio da moralidade, ao princípio da razoabilidade dos atos administrativos, é evidente. Esses dois decretos não subsistem ao menor exame. Assim também, como essa lei carnavalesca, miliciana, na sua autoria e no seu espírito, que pretende revogar a liberdade de expressão no Estado do Rio de Janeiro, que pretende criminalizar uma forma de estar em público, que para alguns é mero requisito de afirmação de uma posição perante a sociedade e o mundo, para outros é autodefesa necessária, sobretudo para esses meninos pobres e vulneráveis que vivem lá onde os direitos civis não chegaram, onde a ditadura militar não acabou, onde se o dono do morro, um miliciano poderoso, enxergar o menino pela TV, ao retornar para casa, o menino e sua família sofrerão retaliações inimagináveis. É uma garantia de preservação do emprego se o patrão for fascista, ainda que não saiba, porque esse é um problema hoje. Tem razão Leonardo, tem razão Valdez. O que nós estamos a ver corresponde a uma verdade profunda da sociedade brasileira.
a uma verdade muito antiga, que é o padrão de violência de classe que o Estado exercita contra os de baixo, que é a criminalização das classes perigosas, que é a expulsão, a negação do direito à rua e à praça, né, em relação aos pobres, em relação aos desvalidos, em relação àqueles que já eram invisíveis, né? Toda a tese da invisibilidade, de repente, retorna aqui com um novo sentido nesse contexto. Eu sou um otimista selvagem. Eu confesso que quando eu li o primeiro decreto, o soneto, que tinha suas considerandas, né? O segundo até das considerandas se dispensou. E quando eu li a primeira consideranda, considerando os recentes e reiterados acontecimentos envolvendo os atos de vandalismo perpetrados por grupos organizados, causadores de danos à incolumidade física de pessoas, destruição do patrimônio público e privado. Disse, ótimo, é um ato de renúncia. Nunca vi um ato de renúncia por decreto, mas vamos lá, aceita-se, né? O princípio da informalidade dos atos processuais. Essa certeza se confirmou depois, né? A necessidade das instituições públicas incumbidas da defesa do Estado Democrático de Direito se organizarem para promover uma maior eficiência na investigação e na tomada de providência para a prevenção da ocorrência de novos atos de vandalismo. Isso é ótimo. Já é uma confissão, além da renúncia, uma confissão, isso dispensa uma série, né, de gastos públicos, mas não é. É um ato de demofobia, é um ato de intolerância que lembra, assim, esse antecedente remoto da Comissão Geral de Investigações, dos inquéritos policiais militares, mas que tem uma longa tradição na história constitucional brasileira, que data da outorga da Carta de 1824 pelo Bragança, a que se seguiu, né, um processo de perseguição terrível em todo o país, através de comissões militares de inquérito, que sufocaram as liberdades, humilharam cidadãos e famílias por todos os quadrantes desse país. Há uma longa tradição nisso. Há uma realidade profunda do Estado brasileiro que está a se expressar aí como instrumento de classe, como instrumento de negócio, como forma de contenção, subordinação, predação, repressão, desautorização e desqualificação da ação política que vem de baixo, de satanização dos menores e mais inócuos atos de violência. Mas afinal, para que tudo isso? O que é a violência simbólica que esses meninos eventualmente cometem? Alguns deles, parte deles, mas que ainda assim têm códigos muito rígidos, muito mais rígidos que os das polícias, formais e informais. Nunca atacar, não atacar pessoas, não atacar pequenos estabelecimentos. O negócio deles é com os bancos. Há quem os defenda. E como em geral são defensores muito bem remunerados, eu me dispenso aqui de fazer qualquer tipo de defesa nesse sentido. Mas se nós compararmos essa violência, que é muito mais simbólica, queimar lixo no meio do asfalto, com a violência cotidiana que o aparelho de Estado reserva a esses meninos e às suas famílias, o tapa na cara desde que põe o pé na calçada pela primeira vez, a humilhação do pai e da mãe como regra, o abuso da irmã, o transporte que é um navio negreiro, o hospital que mata, a escola que não funciona direito, a humilhação cotidiana, tudo que a cidade lhes nega, tudo que a cidade lhes nega. Então, de repente, meninos, jovens, idealistas, eventualmente equivocados em algumas de suas ideias, em algumas de suas práticas, muito menos equivocados do que os titulares e agentes do poder constituído, inesperadamente para todos nós, aparecem nas ruas, se manifestam. O que é que eles querem? Um mundo melhor. O que é que eles querem? Uma sociedade mais justa. Paixão pelo slogan original, né, do movimento, os movimentos que deram origem a todo esse ciclo e que, salvo engano, foi concebido lá em São Paulo, por uma vida sem catracas. Esse enunciado muito simples
É uma verdade ontológica admirável. É uma síntese de tudo que oprime, de tudo que sufoca, de tudo que cerceia, de tudo que castra, de tudo que nega a vida, seus valores, sua intensidade, sua liberdade, sua poesia. E esses meninos vêm para a rua, indefesos, vulneráveis, alguns deles subnutridos. Basta ver a constituição óssea, basta ver a carta dentária. Mas são meninos que não querem ser policiais nem bandidos, nem escravos. São meninos que no asfalto descobriram que podem ser cidadãos, mas isso tem um custo, a máscara. E aí se faz essa grande conspiração das instituições constituídas para impedir que esses meninos existam politicamente, para impedir que eles se afirmem como sujeitos de direitos políticos, com um grau de intolerância como se nós estivéssemos diante de uma Al-Qaeda, porque um caixa eletrônico ou outro foi quebrado. Vivi coisas nesses dias, me permito um depoimento pessoal antes de encerrar, que eu nunca imaginava viver. Surpresas maravilhosas. Eu confesso que a primeira vez que eu fui às ruas, quando as manifestações se iniciaram, eu fui com um certo pé atrás, eu não estava entendendo muito. Mas quando eu vi esses meninos, essas meninas, a sua generosidade, a sua coragem, a sua recusa a qualquer verticalidade, é isso que ninguém perdoa à direita e à esquerda. Eles não querem se deixar capturar, eles não querem arrego, eles não querem emprego, eles não querem carreira, eles querem ser livres. Quando eu vi esses meninos se organizando e se reorganizando permanentemente, exercitando uma capacidade de convivência, tolerância e de escuta que nós não encontramos nas instituições, às vezes nem mesmo na universidade, você sabe muito bem. Eu disse, não, há uma coisa nova aqui. Há uma coisa que eu vi em Roma. Eu fui, em 2011, fui fazer pós-doutorado em tumultos em Roma, literalmente. Fui estudar os tumultos da antiga Roma, os tumultos de Maquiavel que produzem a boa ordem. Como os tumultos desses meninos produziram boa ordem. Fizeram as passagens baixar, impediram a demolição do Célio de Barros e do Júlio de Lamário, restituíram a aldeia Maracanã. Alguns idiotas perguntam, o que é que os índios estão falando lá? Eu digo, veja o nome, Maracanã. É isso que eles estão fazendo lá. Não é aramaico. Não é aramaico. Se nós fizermos o somatório de tudo que a presença desses meninos na rua ajudou a evitar em termos de crimes contra a cidade do Rio de Janeiro, o apoio difuso, sobretudo entre os pobres, que as suas ações, até as mais radicais, receberam inicialmente, porque não se deve mexer com os símbolos populares, né? O grande erro dessa gente foi tocar no Maracanã. Aquilo alcançou um ponto muito profundo da sensibilidade da alma carioca. É o único lugar, o único espaço público que o carioca pobre sentia que ainda era seu. E esses meninos retomaram aquilo, aos quadrilheiros, esses sim, aos corruptos, esses sim, aos negocistas, esses sim, que queriam transformar aquilo num grande shopping center para os mesmos, porque querem uma cidade desse tamanho, com essas riquezas, para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, porque não aceitam que essa cidade seja apropriada pelo seu povo, muito menos pelos seus jovens pobres, porque essa é a questão. O que nós estamos a ver aqui é violência de classe renovada. O que nós estamos a ver aqui é uma intolerância covarde contra seres humanos que são praticamente crianças. Eu tive o privilégio de conviver e aprender com eles durante mais de um mês, naquilo que eu costumo chamar de a esquina épica de Aristides Espínola com Delfim Moreira. Agora está lá, restituída a ordem, a limpeza do xixi dos cachorros de madame. Vazia e deserta de toda aquela vida que pulsava ali. De
todas as correntes, 6, 8, 9 grupos diferentes convivendo ali num espaço de 30 metros quadrados, democraticamente, respeitosamente, com um código de conduta, né? A primeira norma era seja gentil. E são esses os valores. E a coisa chegou a um ponto tão surreal que nessa semana que antecedeu uma data até hoje equívoca no calendário histórico desse país, o 7 de setembro celebra apenas o quê? Uma conciliação pelo alto, um acordo de elites, uma forma de mudar tudo para que nada mude. Porque o grande 7 de setembro, o verdadeiro 7 de setembro que criou esse país foi o 7 de abril de 1831. Foi o tumulto da turba carioca que fez o Bragança embarcar no navio e finalmente proclamou a independência desse país. Essa cidade tem uma história gloriosa de tumultos. Da noite das garrafadas ao 7 de abril, né, até a rebelião das barcas, que garantiu que durante décadas um serviço público, estatal, funcionasse primorosamente, sem problemas. Como muitos aqui, eu fui usuário das barcas durante muitos anos da minha juventude. Tinha barca de madrugada, tinha barca a qualquer hora, tinha barca pontualmente, tinha barca limpa, onde você sentia gente, era agradável ficar ali, né? E aí fizeram um negócio, como fizeram um negócio com os três da Central, como fazem negócio com tudo, como negociam o futuro dessa geração, e eles dizem, nós não queremos ser vendidos, nós não queremos ser mercadoria, nós não queremos ter que nos submeter à mediação do dinheiro para ter acesso aos bens da vida. É isto que é intolerável ao poder. Não só aos funcionários do capital que episodicamente estão aí a ocupar os poderes constituídos no estado do Rio de Janeiro, não só a deplorável e criminosa omissão do governo federal diante de tudo isso que está acontecendo, não só o acoelhamento de instituições que nós esperávamos ver ombreando com a sociedade num momento tão grave como esse. Há um conservadorismo mais profundo que é social. Que é difuso, como diz o Baldez. E que conta sempre com a fertilização do estrume da mídia chapa branca, da mídia de negócio, da mídia associada, da mídia interessada nos grandes crimes contra o povo do Rio de Janeiro que estão sendo cometidos hoje. É isso que a simples presença desses meninos denuncia. E nesses dias de chumbo, de repente, eu que a vida inteira me dediquei ao direito, eu que outra coisa não faço, não sei me dedicar a ser um educador, eu que tenho orgulho de ter ajudado a escrever a Constituição do meu país, comecei a ser advertido pelos meus amigos de que eu deveria me esconder pelo simples fato de estar sendo visto cotidianamente na companhia desses meninos. Eu disse, não, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. E eu me lembrei que isso se passou com meu pai há exatamente 40 anos. Só que o presidente chamava Médici. Eu me lembro de ouvir meu pai em casa, eu com 12 anos, dizer, eu não saio de casa, eu não vou me esconder, eu tenho nome, sobrenome, endereço e profissão. Como agora, 25 anos depois da vigência de uma Constituição democrática, eu tenho que me submeter, eu? Mas eu não estou preocupado com a minha segurança física, eu acho que isso é um índice. Quando eu vejo pessoas da minha convivência sinceramente preocupadas com a minha segurança porque eu me dedico a ser um educador, porque eu vou lá abrir meus olhos, ouvidos e coração para tentar entender o que esses meninos estão querendo dizer, e o que eles dizem é lindo, e eles me representam, e eles fazem ressuscitar dentro de mim aquilo que de melhor um dia eu vivi. Eu digo, não, há algo profundamente errado aqui. E o que está profundamente errado não está aí nesses meninos.
está nessa conspiração contra as liberdades que faz deles hoje, né, o Satã do momento. Nesse momento, um momento que deveria ser um momento de comemoração de 25 anos de vida democrática, um momento em que até a Igreja Católica Apostólica Romana se abre, não é? De uma forma que lembra um Roccalli, um Luciani, não é? Uma sensibilidade incrível para a diversidade, para a multiplicidade. De repente aqui, nesse país, nessa cidade, com essas forças políticas, nós vemos tantos crimes contra a liberdade, tantos crimes contra o bom senso serem cometidos em nome de uma noção de ordem que nós sabemos muito bem o que significa. A ordem dos negócios, a ordem do enriquecimento fácil, a ordem do cinismo, a ordem dos sepulcros caiados. Esses meninos esperam muito de nós. Eu brinco com os meus amigos advogados dizendo, olha, um dos efeitos positivos de toda essa onda de repressão é que, de repente, a presença de homens de gravata e de mulheres de taê se tornou simpática a esses moleques. Eles vêm gravatados e já abrem os braços. É bonito. Eles esperam muito de nós. Eles confiam em nós. Eles acreditam em nós. E nós precisamos, custe o que custar, corresponder a essa confiança. Permitir que essa experiência, que esse mundo novo que eles estão sonhando na ação, prospere, se alargue, amadureça, produza frutos. Porque se há algo que nos pode livrar dessa história de 513 anos de estado de classe, de justiça de classe, de violência de classe, de capitães do mato, de negação da vida, é o que esses meninos têm no peito e na mente nesse momento. Eles podem errar aqui e acolá. Quem nunca errou? Certamente o governador não pode atirar a primeira pedra, nem a segunda, nem a terceira, nem a milionésima. Se os meninos continuarem errando durante 30 anos, não chegarão ao incrível somatório de erros que nós temos presenciado nos últimos 7. É preciso deixá-los viver, é preciso ouvi-los, é preciso permitir que eles possam realizar esse sonho de ser livres. E aí, eu tenho a mais absoluta certeza, ninguém vai precisar pedir a eles que tirem as máscaras, porque os que convivem com eles, como eu, a EP2 que está ouvindo, eu continuo. Os que convivem com ele, como eu, sabem o quanto é comovente esse gesto de confiança que eles fazem quando olham para você e baixam a máscara, porque ali reconhecem um igual. E era isso que eu gostaria que eles reconhecessem no poder legislativo do meu Estado, no poder executivo do meu Estado, no poder judiciário do meu Estado, na defensoria pública do meu Estado, na presidência da OAB do meu Estado. E em todas as instituições federais que estão a voltar as costas àquilo que pode dar o sentido profundo do processo de transformações que elas iniciaram, que é outro paradoxo nesse momento. Me lembro de uma piada que eu ouvia muito em casa, uma família italiana, né? Meio anárquica, isso explica muita coisa. Então, era uma historinha do tempo do fascismo na Itália, né? Então, filho ali, hora do macarrão, domingo, né? E o filho pergunta, papai, coisa é de fascismo? E o pai responde, mangia estasito, coma e fique quieto. Né? Parece que o governo federal foi acometido por essa enfermidade. Muito bem, tem Bolsa Família, tem não sei o que, tem o PIB, né? Os idiotas da objetividade, né, de que falava Nelson Rodrigues. Você chega e diz, tem meninos sendo torturados. Não, mas o PIB. Estão invadindo casas às 4 da manhã, rendendo com metralhadora, pai de pijama e obrigando o pai a dizer onde está o filho. Não, mas veja o número de obras públicas.
a essa sociedade que está enferma de governismo ou de antigovernismo, que é a mesma doença. É preciso que essa sociedade se abra para esses milhões. Porque quanto mais incompreensão ela dedicar a eles, menos gentileza ela terá o direito de esperar deles. É isso, obrigado.